Agora vai! Olá, gente! Maíra Mendes falando. Vamos ver se chega alguém aqui para eu falar sobre uma coisa super importante que eu tô há semanas querendo falar com vocês e acaba que eu não consigo falar, mas esse momento é para isso. Podem me perguntar, Maíra, por que você não faz só vídeo sem ser live, né? Porque eu faço vídeos bem curtinhos, porque eu gosto de interação, porque eu não gosto de botar ali nas mãos livres e ter que ficar atrelada a um horário, um tempo fixo. Eu quero poder falar, né, de forma mais livre e também interagir com vocês. Mas vamos ver se chega mais gente. Hoje eu quero falar sobre dificuldade que a pessoa tem de aceitar seus próprios problemas e principalmente quando a gente fala de saúde mental, todo o estigma, todo o preconceito que gira em torno da saúde mental acaba sendo internalizado pela própria pessoa que tem um diagnóstico e isso complica toda a vida da pessoa, né? A gente vincula a ansiedade, a gente vincula a depressão ou algum transtorno de personalidade, enfim, qualquer transtorno mental, a gente vincula a fraqueza, a gente vincula a punição, a gente vincula a loucura, a gente vincula a algo, né, ruim. E isso faz com que a gente não aceite a gente mesmo, faz com que a gente realmente rechace, a gente negue parte da gente. E aí é um grande problema quando vem as crises, né? Independente do que mas é super desafiador. E aí eu lancei um stories falando sobre isso, né? Sobre a questão da aceitação. O que significa aceitar que existe uma condição clínica, aceitar que existe um transtorno de ansiedade, por exemplo, aceitar que você está passando por uma síndrome do pânico, né? Por ataques de pânico. Como assim, né? Aceitar isso quer dizer que eu vou ter que conviver com isso o resto da minha vida e aceitar que eu fico com crises de ansiedade? Não quero aceitar, não vou aceitar. Isso é muito ruim. Eu entendo a intenção positiva de não aceitar, né? O quanto que realmente se quer viver longe disso, só quem sofre é que sabe o tamanho do sofrimento, o quanto que é difícil passar por isso. Agora, o que significa realmente aceitar? Aceitar significa se entregar para isso? Será que aceitar a depressão significa, ok, eu não vou procurar ajuda, é isso mesmo que eu tenho, vida não faz sentido, eu me entrego aqui nos sintomas, eu me entrego nessa falta de sentido da vida, nesse desprazer e nesse desânimo, nessa indisposição e desesperança? Será que aceitação é isso? Será que aceitação é ter um transtorno de ansiedade e falar bem assim, ok, né? Aqui eu tenho um transtorno de ansiedade e isso faz com que eu não possa sair ou eu não possa procurar o que é importante para mim, estabelecer objetivos. A aceitação não é isso, gente. Eu sou da abordagem da terapia cognitiva comportamental baseada em mindfulness, né? Que é a terapia de compromisso e aceitação. Aceitação significa você encarar, você realmente entender, compreender que isso faz parte de você, que existe um porquê, uns porquês e uns praquês, né? Se a gente for olhar para a simbologia, de você estar passando por isso. Existe uma história de vida que talvez explique, né? Que talvez ajude a compreender a intenção de uma desesperança, que ajude a entender a intenção da necessidade de controle do ansioso, que ajude a entender a intenção da compulsão alimentar, o que esse alimento significa, né? Qual é a dor dessa pessoa que procura lutar contra a compulsão alimentar, mas não consegue. Então a aceitação é de entender que isso existe e que isso faz parte da tua experiência de vida.
No momento que a gente aceita, a gente não degladia mais com os nossos sintomas. A gente não degladia mais com o que faz parte da nossa vida. A convivência com a gente mesmo fica muito mais fácil. Imagina, né, tem uma analogia que a gente usa, que é o seguinte: imagina que você está passando por todos os sintomas, seja de ansiedade, seja de depressão, seja os sintomas do transtorno borderline, que são sintomas super, né, difíceis, são sintomas muito sofridos. E aí você tá assim: não aceito isso, eu sou ruim, eu tô sendo penalizada por Deus, eu realmente sou uma pessoa diferente, sou uma pessoa que não mereço estar bem porque eu tenho isso, né? Eu sou fraca. E aí você tá assim, ó, lutando contra os seus sentimentos. Você tá se esforçando para negá-los. Você tá se penalizando e se punindo por senti-los. O que que acontece? Sua consciência, né, não fica flexível para as outras coisas que fazem parte da sua vida, que não somente os sintomas. A sua consciência, junto com o seu sistema de ativação reticular, que é a porteira da consciência, que é o que escolhe o que é importante para você ou não, vai ficar focado completamente na doença, vai ficar focado completamente nos sintomas. E você não vai conseguir olhar para as oportunidades, não vai conseguir olhar para as suas qualidades, não vai conseguir olhar para as suas forças, para as coisas boas da sua vida, para os momentos em que você consegue aprender com a sua própria mente e entender como é que você lida com as crises, tá? Então, o grande desafio da terapia, primeiro, é aceitar que sim, talvez você tenha uma questão psicológica, né? E a gente pode nem falar só de diagnóstico, a gente pode falar de uma dor, de um trauma, de uma ferida, né? Que você tem na sua história de vida. Então, aceitar que isso existe é você conviver melhor com a tua própria história. Depois de aceitar, a gente não fica mais degladiando com isso, a gente consegue ter mais espaço para nossa consciência e aprender com a própria mente. Porque se a gente não aceita, a gente vai querer o quê? Se punir, a gente vai querer, né, se diminuir, a gente não vai se oportunizar. Então, né, aceitando, eu passo a entender, ok, eu tenho isso, quais são os desafios, o que que eu faço com isso. Eu não fico ruminando e pensando, ó céus, ó vida, meu Deus, por que eu, né, não vou conseguir sair disso. Não, eu olho para outro lugar, eu olho para a oportunidade. Tá bom, eu tenho isso, o que que eu faço com isso? O problema é não conhecer o problema, né, Leandro? E o quanto que quando a gente não conhece o que a gente tem, muitas vezes a gente até tenta negar isso. Quando a gente não conhece, a gente não quer enfrentar, reconhecer, a gente não sabe nem quais são as armas que a gente usa. Como é que a gente vai lutar, né, contra um inimigo se a gente não sabe quais são as características dele? Então a gente aceita, a gente reconhece, a gente sabe exatamente com o que a gente tem que lidar. E quando a gente sabe exatamente com o que tem que lidar, a gente consegue pensar, ok, como bons, né, como bons guerreiros que todos somos, tá? Todos somos, porque viver não é fácil e tá todo mundo aqui, né, na lida tentando viver e lidar com as suas próprias questões. A gente vai pensar, ok, eu tenho isso, então o que que causa, quais são as situações que me levam a esse estado de sofrimento, um estado sintomático, tá? Então eu já sei quais são as situações, o porquê e o pra quê, né? Que acaba minha mente fazendo com que eu sinta isso, a mente vai me convidar a ter esses sintomas, e aí o que eu faço com isso? Quais são as estratégias mentais e comportamentais para lidar com isso num processo de aceitação? Maíra, que loucura! Não é fácil mesmo, é complexo, é esquisito pensar sobre isso,
né? Os meus pacientes de início falam, Mayra, como assim? Eu venho aqui para resolver e você fala para eu aceitar? Que coisa é essa, né? E aí, dentro do processo terapêutico, eles entendem exatamente o que eu tô falando. E a grande sacada da psicoterapia, gente, é que por mais que a gente ache que a gente se conhece, a gente não consegue, com o mesmo mindset, com os mesmos filtros, as mesmas formas de pensar, a gente não consegue olhar para os pontos cegos. É preciso ter uma outra cabeça, tá? E uma cabeça treinada para isso, para olhar para os pontos cegos. Porque se você ainda tem sintomas, se você ainda se implica através das emoções, se algo faz você sofrer, né? Se você ainda se vê reproduzindo padrões de comportamento que você não gostaria de se ver reproduzindo, é porque tem pontos cegos que você não consegue ver, ok? E a psicoterapia serve para isso. Não é conversa de bar, não é uma conversa de amigos, é uma conversa, um diálogo, uma dança, né? Cientificamente, né? Efetiva para essa busca de conhecimento de si, né? Um autoconhecimento. Então, nossas mentes, elas são treinadas para ajudar, né? Guiando a outra mente para encontrar os pontos cegos. Então, vamos ver aqui. Fernando tá falando, eu digo aos meus pacientes que você não é doente, você está. Boa, Fernando. E outra, a doença não resume ninguém, absolutamente ninguém. Né? Hoje, a psicologia contemporânea sabe o quanto que a gente precisa olhar para o indivíduo, a gente tem que olhar para a saúde, né, do indivíduo. Tanto que quando a gente lida com compulsão alimentar, dependência química, quando a gente lida com qualquer tipo de dependência, a gente não olha para o objeto de dependência. Isso é só, né, um objeto que está tentando dar conta de alguma outra coisa. A gente olha para o indivíduo que precisa de alguma coisa para suprir o que está faltando para ele. Então a gente olha para o indivíduo, a gente olha para a saúde, a gente olha para o que dá, né, o que tem lá dentro de recursos internos que podem ajudar o paciente a lidar com as suas próprias dores. Temos aqui também, Fernando, às vezes também conhece, mas não quer mudar ou não consegue. É um processo de desconstrução e reconstrução do eu, que não é fácil, né? E as pessoas que buscam ajuda são pessoas extremamente corajosas, né? E a gente trabalha com desejo de análise do paciente. O paciente pode até não acreditar que vai mudar, que vai conseguir, mas ele precisa ter desejo de olhar para as coisas, ele precisa ter desejo de mudar. Se ele acredita que vai mudar ou não, o processo terapêutico ele ajuda, né, nessa confiança, tá? Mas realmente não é um processo fácil, né? É um processo que requer, né, muita coragem para olhar para as coisas que estão debaixo do tapete, estão empoeiradas, estão em caixinhas trancadas, trancafiadas por anos muitas vezes, né? E quando a gente olha, é libertador, libertador. E isso faz parte do processo de aceitação. Quero mandar um beijo para todo mundo aí, né, que está aqui olhando, pessoas queridíssimas, Enio, queridíssimo, Yamile, Henrique, gente de fora. Que bacana. Então, eu tô aqui. Querem falar sobre isso, né? Querem trazer algum depoimento para ajudar as outras pessoas, talvez, que estão passando por isso? Em que fase você tá, né, desse processo de aceitação? Conta pra mim, que aí eu conto pra todo mundo aqui também, como uma forma de rede de apoio, pode ser? Tá bom? Então, a gente se fala na próxima e vamos ser mais. Vamos ser mais, né, nós mesmos, vamos ser mais conscientes dessa vida, né, que a gente tem aqui, ok? Então, um beijo pra vocês e até!